Olha, quando um governo de esquerda assume, principalmente na América Latina, que tem tantos golpes de Estado, tem uma coisa que tem que ser feita, que é o desaparelhamento dos golpistas nos órgãos públicos e no poder judiciário, no poder executivo, nos militares, enfim, em todas as áreas possíveis. O desaparelhamento pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, em cargos em que você pode exonerar, tirar os fascistas, os nazistas, os golpistas e colocar gente que não é ligada a eles. Essa é a primeira opção. A segunda, há cargos que são vitalícios. Que a pessoa é nomeada, vai ficar lá por 10, 15, 20, 30 anos, não muda a cada 4 anos, a cada governo. Nesses cargos, os fascistas e a direita golpista, quando eu falo direita golpista, quer dizer PSDB, esse pessoal aí que falava que era direita democrática, mas que apoiou um golpe de Estado, esse pessoal aí que plantou o bolsonarismo. Quando eles estão no poder, eles colocam sempre gente ligada a eles. Quando a esquerda está no poder, tem que colocar gente para contrapor essas pessoas, para que daqui 5, 10, 15 anos, quando a esquerda não estiver no poder, essas pessoas tenham coragem de, estando em cargos importantes, contraporem quem está no poder. Pois bem, eis que o governo Lula assume sabendo disso, porque o primeiro governo Lula, Lula 1 e 2, e o governo Dilma fizeram o oposto. Eles deixaram os órgãos públicos, aí eu falo Polícia Federal, Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, só para falar alguns órgãos do Poder Judiciário serem aparelhados pela extrema-direita e pelo lavajatismo. Ok, assume o Lula, eis que o ministro da Justiça do Lula, que é o Flávio Dino, indica uma advogada bolsominion para ser a pessoa que vai entrevistar candidatos a vagas em tribunais superiores. Para quem não sabe, o governo federal pode fazer indicações para TRF. Lembra do TRF4 que condenou Lula sem provas? Que acelerou o processo do Lula, foi o processo mais rápido em quase 70 anos de história da corte? Que o ministro relator do caso teria que ter lido 2.000 páginas por minuto para conseguir ler o processo do Lula inteiro em menos de uma semana? Pois bem, os ministros são indicados, os desembargadores ali são indicados pelo governo federal, sabia disso? Ministros do STJ que votaram para condenar o Lula, que rasgaram a lei para condenar o Lula no caso do Triplex, a maioria deles foi indicado pelo governo Lula e Dilma, pelos governos Lula e Dilma. Pois bem, aí chega o Lula, depois de passar 580 dias na prisão, coloca o Flávio Dino. Eu, Thiago, confio no Flávio Dino. Chega o Flávio Dino e coloca para entrevistar gente que vai ser juiz de tribunais regionais federais, que é TRF4, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, talvez até STJ, tudo mais, e coloca uma bolsominion. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Tem que parar isso na esquerda de você começar a dormir com o inimigo. Eu digo dormir com o inimigo é o seguinte, você colocar inimigo nos principais cargos. O Bolsonaro, imagina se o Bolsonaro colocasse um petista num cargo que não é apenas um cargo importante, é um cargo que escolhe quem estará em cargos importantes, que é extremamente importante. Diante disso, tem um grupo de advogados, muita gente conhece, algumas pessoas não, que é o Grupo Prerrogativas. Esse grupo foi criado há alguns anos exatamente frente à Lava Jato. O Grupo Prerrogativas, o nome é isso, porque as pessoas têm prerrogativa de ampla defesa, têm prerrogativas legais, não podem ser perseguidas por lawfare. Lawfare é um termo em inglês de quando a justiça é utilizada para acabar com a vida de uma pessoa. É o que fizeram contra o Lula. Quebraram os sigilos dele, faziam delações sem prova contra ele, vazavam isso para a imprensa, fizeram a Polícia Federal fazer uma condução coercitiva ilegal contra ele, não tinha nem sido convocado para depor, prenderam ele ilegalmente, um inocente ser colocado na cadeia por quase 2 anos, é um negócio assim, olha, escabroso, foi feito. Então esse grupo foi criado para isso, são advogados que estão ali lutando exatamente contra essa horda lavajatista que está no Poder Judiciário brasileiro, que está no Ministério Público, que está no... Você vê aí. Pois bem, eis que no Grupo Prerrogativas, eles têm um grupo de WhatsApp, eu não faço parte do grupo, eu não sou nem advogado, ele teve uma briga que vazou para a imprensa. E um dos advogados do Grupo Prerrogativas, talvez se não é o mais famoso, é um dos mais famosos do grupo, é o Augusto de Botelho. O Augusto Botelho, ele saiu do grupo. Ele é o atual secretário nacional de Justiça, que é um cargo de alto escalão no Ministério da Justiça do Flávio Dino. Ele foi candidato a deputado pelo PSB, que é o partido do Flávio Dino atualmente, e ele está no Grupo Prerrogativas, sempre foi do Grupo Prerrogativas. Saiu do grupo, deixou o grupo, por quê? Porque no grupo teve uma discussão em que alguns dos advogados do grupo falaram, olha, essa nomeação do Flávio Dino não apenas não faz sentido,
deram o exemplo. É como se o Bolsonaro colocasse o Marco Aurélio de Carvalho como a pessoa que vai entrevistar quem vai ser juiz de cortes superiores no governo dele. Tiago, quem é Marco Aurélio de Carvalho? Ele é o presidente do Grupo Prerrogativas e também da ABDJ, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que estavam lutando exatamente contra a Lava Jato e contra o governo Bolsonaro. Imagina o Bolsonaro colocar esse cara como quem vai escolher juízes do TRF4, TRF3, 2, 1, de tribunais trabalhistas, de tribunais eleitorais, TRS, tudo mais. Imagina. Você fala, caramba, Thiago, o Bolsonaro jamais daria um tiro no pé desses. Pois bem, temos aí a analogia reversa. É o que o Flávio Dino escolheu. Ele escolheu uma advogada, o nome dela é Marilda Silveira. Essa advogada, ela era advogada do Partido Novo. Aí eu vi deputado, eu coloquei isso no Twitter, eram deputados do PSB, do PT não apareceu ninguém não, do PSB defendê-la. Eu vou, porque ela era apenas advogada, estava fazendo o trabalho dela. Peraí. Eu entendo quando uma empresa contrata advogado A ou B. Empresa. Quando um partido político contrata, ou um político contrata advogado A ou B, ele vai contratar gente que é ligada à ideologia dele. Eu vou te dar um exemplo. O advogado do Lula é o Zanin. Se você vê entrevistas do Zanin, que ele fala as coisas que ele defende, não só sobre lawfare, sobre outras coisas, você vê que o Zanin é uma pessoa de esquerda. Se o Zanin assistir aos meus vídeos, ele provavelmente vai concordar com, quando eu falo de economia, de tudo mais, de esquerda e direita, vai concordar com 95% do que eu falo, como provavelmente você concorda aí com 80%, 90%, talvez mais, do que eu falo se você for uma pessoa de esquerda me assistindo. Tá, nesses assuntos aí. Tá, o advogado do Bolsonaro, quem é? É o Ossef. O Ossef é um fascista mentiroso compulsivo. O Ossef é acusado de racismo várias vezes. O Ossef, quando ele começou a aparecer na mídia como advogado do Bolsonaro, ele mentiu 7 vezes em 4 dias sobre o caso Queiroz. E cada mentira desmentia a mentira anterior que ele tinha dito 2 horas antes. Advogado de quem? Do Bolsonaro, que é um mentiroso compulsivo. A advogada do PSDB, do Aécio, quando o Aécio era o grande manda-chuva do PSDB, em 2015, 2016, era quem? A Janaína Pascoal, que é uma pessoa que é fascista, mas que às vezes ela se posiciona contra o Bolsonaro, às vezes a favor, está ali naquele nível de fascismo que não chega a ser o Bolsonaro, mas está ali no nível Aécio, que é fascista quase ali. A advogada do Partido Novo em 2018, quando o Partido Novo era um puxadinho do bolsonarismo, era a Marilda Silveira, que vai entrevistar agora, se alguém quiser aí, se você é um jurista, advogado, ou alguma coisa assim, você quiser ser algum dia juiz de uma instância superior no Brasil, que algumas instâncias superiores, muita gente não sabe, você não precisa fazer concurso para ser juiz. O governo, o presidente da República pode nomear advogados com notável saber jurídico. Você tem que falar aí com a Bolsominion, viu? Saiba disso. Se você é advogado aí de esquerda, fala, nossa, eu tenho aí uma atuação importante, você tem que falar com uma Bolsominion, senão você não tem chance nenhuma. Tá aí. Tem uma matéria do site do PT, para você falar, é mídia tal. Não, PT aqui, é pt.com.br. Aí tá aqui, ó, a advogada que pediu censura a Lula é ligada a Anastasia. Anastasia, eu falei como... Tá faltando um acento no nome do ex-governador de Minas Gerais, viu? Na norma da lei portuguesa tinha que ter acento no A ou no I. Tá, o Anastasia aí, ele é ligado a essa advogada. Como? O sócio dela era assessor da Anastasia. Muita gente não sabe, mas quando ele era senador, passou pelo gabinete dele o processo de impeachment da Dilma. Sabe, lembra da lei da terceirização, que foi uma desgraça gigantesca que fez com que salários diminuíssem muito? Muita gente foi demitida, nem sabe, foi demitida e foi substituída por terceirizados que ganhavam 3, 4 vezes menos. Muita gente não sabe. Isso ajudou a aumentar a miséria e o desemprego no Brasil. Pois bem, isso foi escrito no gabinete do Anastasia. Ele era o principal senador da direita na época do impeachment da Dilma e na época do governo Temer. Sabia disso? Tudo passava pelo gabinete dele, não era o Aécio. Quem fazia os projetos de lei e a parte jurídica era o Anastasia. Essa advogada, ela é conhecida, né? Que assim, nossa! Não, ela é conhecida como uma das maiores articuladoras anti-Lula durante a Lava Jato e durante o golpe de 2016 e durante a prisão dele. Foi ela, eu vou colocar um vídeo aqui no Plantão Brasil, o vídeo tem 5 minutos, eu vou fazer uma introduçãozinha. É um vídeo dela no TSE, sustentando oralmente para que o Lula não apenas não pudesse ser candidato, não, em 2018, não.
ela também sustentava que o Lula não poderia dar entrevistas, o Lula não poderia aparecer no santinho do Haddad, a voz do Lula não poderia aparecer em nenhum programa de rádio nem de TV, nem a voz nem a imagem do Lula. Essa advogada, isso é censura, foi a primeira vez que teve uma censura explícita no Brasil. O PT não podia usar a imagem do Lula em 2018, porque temiam que se usasse a imagem do Lula, o Haddad ia ganhar do Bolsonaro. A pessoa advogada do Partido Novo, o Partido Novo puxadinho do Bolsonaro. Aí eu falo, o fascismo, quando entra no poder, o Bolsonaro não dá ponto sem nó, ele não faz uma indicação errada, mas ele só coloca a gente da confiança. Tem gente que deve estar falando, Thiago, você depende o aparelhamento do Estado pela esquerda. Como assim, Thiago? Quando a direita entra, eu não vou nem falar de extrema-direita, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso só colocava a gente da confiança máxima dele em qualquer cargo do 5º escalão. Só que em cargos vitalícios, eu tô falando de juízes, tudo mais, desembargadores, ele só colocava gente de confiança. O PSDB aparelhava tudo. Sabe o que a mídia falava? Nada. Sabe o que os intelectuais aí de esquerda falavam? Nada. Sabe o que os comediantes famosos de esquerda falavam? Nada. Quando o Bolsonaro entra, ele só coloca fascista. Ele não coloca uma pessoa que seja de direita moderada, não é só fascista. É só gente que, se não for fascista, se aliou ao fascismo o máximo possível durante essa era de trevas aí. Gente que jamais vai aliviar para a esquerda. Você vê alguém falando alguma coisa? Não, porque afinal o Brasil tinha problemas maiores. Não vamos focar aqui numa nomeação vitalícia. Não. Bolsonaro indicou 13 desembargadores no TRF4. Esse aí que julgou o Lula, o Bolsonaro indicou 13 para o TRF4 em 2022, depois da eleição. Alguém falou disso? Alguém viu que tinha 13 bolsominions ali? Não. Mas se a esquerda nomeia alguém que não é ligado à direita, aí está aparelhando. Se o Lula coloca o advogado dele no STF, aí ele está aparelhando. Veja bem como faz a direita. E a grande mídia também. A extrema-direita aparelhando tudo, a direita, seja o Alckmin quando era governador de São Paulo, o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer, ou qualquer um aí da direita, normal. A esquerda colocar alguém de esquerda para contrapor, aí não pode. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!